Outra é a dor do coto, porque tem uma ferida, porque está meio infectado, porque fez ali um dos terminais nervosos fez ali um tumorzinho e que dói, e depois vai pôr a prótese também dói. Portanto, temos dor fantasma, que é da parte que não existe, temos a dor do coto, que é a parte sobrante, e ainda há a sensação fantasma, que é, nem dói, mas tem a sensação que está com um comichão no pé, que sente que está a andar de bicicleta, portanto, tem sensações da parte do corpo que já lá não existe. Portanto, o amputado pode ter estas coisas todas, ou pode ser uma delas ou duas delas. Isto chama-se dor neuropática e isto trata-se essencialmente com antiepiléticos, medicamentos para a epilepsia e medicamentos para a depressão. Eles não são analgésicos, são medicamentos para tratar a epilepsia e a depressão, mas que em determinadas situações são para tratar a dor. Esta dor que se chama dor neuropática, onde cabe muitas coisas, onde a dor do amputado cabe, como a tal dor ciática do nervo que vai pela perna abaixo, né? Aquela dor nas costas, com a dor ciática que vai até, por exemplo, ao dedo grande do pé ou ao calcanhar, também se trata com antiepiléticos, portanto, medicamentos para a epilepsia e medicamentos para a depressão. E após o tratamento, os vários tratamentos que existem para a dor crónica, o paciente pode continuar com a dor? Pode. Há casos que chama-se isso ser refratário, quer dizer, apesar de o diagnóstico está correto, os tratamentos serem os internacionalmente aconselhados, recomendados, apesar disso o doente mantém dor. Infelizmente, isso muitas vezes acontece. A família, sobretudo a família, mesmo, então ouvem o doente todos os dias e dói, mas já foste ao médico, já fizeste os tratamentos, mas dói. Cansam-se, estão saturados. O próprio doente, ele também está, então é o que está mais cansado. E fica inibido, se calhar, por causa disso também. E depois também não quer desagradar o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, e depois há conflitos, está sempre a queixar-se, depois não pode, depois isto tem impacto na funcionalidade. Pois ele fazia isto, já não faz, porque lhe dói, não consegue, e depois deprime-se. Qual é o habitual destas situações de dor crónica? São pessoas que acabam por ficar deprimidas, 2/3 dos doentes acabam por ficar deprimidos, têm perturbações do sono, não conseguem dormir, têm insónias, e isto faz aumentar a dor aumenta, quer dizer, isto é depois uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, a dor faz a depressão aumenta a dor, o problema de não dormir, qualquer um de nós, que não tem dor nenhuma, mas por qualquer preocupação, já não dorme 1, 2, 3 dias seguidos, ou dorme mal, não andamos bem. Agora vejam que é uma pessoa que é isto todos os dias e ainda por cima com dor, não pode correr bem, não é? Ora bem, aquilo que me estava a dizer há uma pequena faixa de doentes que, apesar dos tratamentos todos corretos, está tudo correto, ainda mantém dor. Aí, nessa situação, é que justifica, quando há disponível, mandar a especialistas no tratamento da dor. Porque aí sobe-se para um outro patamar, para um outro nível de tratamentos de dor, com outro tipo de técnicas. Quais? A radiofrequência é uma técnica que usa ondas que queimam, era aí que eu queria cozinham, chegar. que fritam, não é? Que cozinham um determinado nervo que é o responsável por causar dor naquele doente. E então vai-se com uma agulhinha ligada a um equipamento que vai a umas determinadas temperaturas e entre comas cozinha o nervo sem ser necessário uma cirurgia. Mas em determinadas situações pode ser necessário uma cirurgia. Isso é eficaz, doutora? Quando não é tratamento para tudo, é tratamento para determinadas situações. Sim, nessas situações das pessoas tendo feito tratamentos anteriores, a dor não ter passado. E isso geralmente é muito frequente, a radiofrequência é a mais frequente em patologia ou doenças da coluna vertebral. Mas pode ser feito noutros nervos periféricos. Pode, sim senhora. Mas é o mais frequente, porquê que é o mais frequente? Porque é o mais habitual as pessoas queixarem-se é dores da coluna. Estamos sempre a exercer peso sobre a nossa coluna, né? E as pessoas não se sentam bem, não andam bem, não sabem deitar bem, pode não ser mais adequada, a almofada não é mais adequada, mas é que a dor mais frequente em toda a parte do mundo, seja qualquer que seja o grau de desenvolvimento do país, a dor mais frequente é exatamente a musculoesquelética. É o quê? É a dor dos esqueletos, do esqueleto e dos músculos.
é a dor mais frequente de todas. E em Moçambique há esse tratamento, a radiofrequência? Olha, tanto quanto eu julgo saber, julgo que não. Julgo que ainda não. Mas não quer dizer que não tenham pessoas que não estejam habilitadas para o fazer. Porque tem, inclusivamente, tem unidade de dor em Maputo, tem mais outras unidades de dor, mas a mais desenvolvida é em Maputo, tem neurocirurgia também em Maputo, portanto têm todas essas possibilidades. Há tratamentos que podem não ser feitos em determinados países, não quer dizer que as pessoas não os possam fazer, ainda não está, é a tecnologia disponível no local. Porque as técnicas... Tem lá ido, doutora Beatriz? Tenho, ainda no ano passado estive lá, em junho, em trabalho, juntamente num projeto financiado pela Fundação Gulbenkian, no âmbito de tratar doentes em dor crónica, para a unidade de dor crónica, e para a dor aguda do pós-operatório, em ortopedia. Para as pessoas que põem próteses na anca, próteses no joelho, e que depois no pós-operatório imediato, logo as horas a seguir ficam com muita dor, uma técnica nova que eles têm lá, chamada PCA, que é um sistema muito interessante. São umas bombas perfusoras de medicamentos que se põem nos saquinhos, depois a bomba é programada, tem um software, um computadorzinho pequenino, onde a gente programa, em vez do doente estar a dizer assim, oh, sou enfermeiro, estou muito aflito com dor, dê-me aí qualquer coisa para a dor. O doente carrega num gatilho e aquilo entra imediatamente. E aquilo introduz no doente. Há pessoas que não gostam de ir ao médico, infelizmente, e o nosso telespectador, com certeza, poderá ser um deles, e lanço já agora o apelo, se tem alguma dor, vá ao médico. Mas, nesses casos, as pessoas automedicam-se. Que implicações podem levar esse tipo de conduta? Se as pessoas se automedicam, não tem mal, conquanto saibam as regras da medicação. Porque se exagerarem, podem, como é que eu direi, guisar, cozer o fígado e serem candidatos ao transplante hepático. Meu Deus. Se tomarem paracetamol mais que 4 gramas diários todos os dias. Portanto, até 4 gramas. Para um indivíduo adulto, mais ou menos entre os 50 e 70 quilos, até 4 gramas diários pode fazer. Se exceder numa forma crónica, arrisca-se a ser um sério candidato a morrer, ou se não quiser morrer, a transplante hepático se tiver essa oportunidade. Outros medicamentos são os anti-inflamatórios, que são para tratar a inflamação, que é o medicamento que mais frequente as pessoas tomam e se automedicam. Pois, se há inflamação, muito bem, tomam anti-inflamatório, mas tem regras também. Porque se não seguir as regras, o risco é elevadíssimo de ficar com insuficiência renal e ser candidato a hemodiálise e a transplante renal. Portanto, não há mal nenhum no sentido de automedicação se a pessoa souber que aquele é um medicamento adequado, porque já o médico lhe explicou, e número 2, se ele souber as regras de como é que tem que tomar a distribuição ao longo do dia, de X em X horas, conforme o medicamento, e se não excede uma determinada quantia todos os dias, porque senão pode correr o risco de uma insuficiência hepática, de uma insuficiência do fígado ou de uma insuficiência do rim, enfim, pequenas tragédias, pequenas grandes tragédias que põem a vida em risco do indivíduo. Exatamente. Que doenças podem causar a dor crónica? Muitas. Como lhe disse, a mais frequente é as dos músculos e do esqueleto. A mais frequente são sobretudo para a população mais idosa, serão os bicos de papagaio. Os bicos de papagaio, porque são os ossinhos que vão crescendo, parecem uns chifres. Tortos, não é? Tortos, o osso está lá, não é? Depois começa a crescer um bico daqui, um bico daqui. É como uma saia de uma senhora que descosa a bainha, tem uma parte mais caída para um lado ou coisa para o outro. Essa é a causa mais frequente. É a parte muscular. E depois temos as enxaquecas, também é muito, e as dores de cabeça, que não é só a enxaqueca, e há as dores de cabeça, que são muito frequentes. E depois há dor na diabetes, também, e que a diabetes está a subir muito em África. Aliás, é um sinal de evolução das sociedades, é o aumento da diabetes, infelizmente. A diabetes muitas vezes evolui no tempo, com algumas doenças dos nervos
que levam a dor, que podem levar a dor, não são todas, mas aí 25%, um quarto a um terço dos doentes pode evoluir para a dor, sobretudo se a diabetes não é controlada. O HIV, portanto, é uma situação infecciosa que é muito frequente em África, pode levar também a processos de dor crónica muito complicados e, naturalmente, o cancro. O cancro também leva... geralmente as pessoas, quando falam em dor crónica, associam ao cancro. Pois. Mas se fosse só o cancro, mas não, doentes com cancro, mas não. É uma série de doentes. E os amputados. Aí cerca de entre 40% a 60% dos amputados têm dor fantasma. É possível haver autocontrole em relação às dores? O profissional pode explicar isso ao paciente? Pode. Há várias técnicas de relaxamento que são um complemento no tratamento da dor. Há pessoas que, por exemplo, com musicoterapia. O que é isto, musicoterapia? É terapia com a música. O facto de ouvir uma música sua escolhida, são técnicas de relaxamento, não é? Há o Reiki, por exemplo. Pode ser por acupuntura, que também, além de tratar alguns pontos, não é para tudo, mas para algumas coisas tem indicação formal e também são momentos de grande relaxamento dos doentes. Há o shiatsu, há o yoga, há aromaterapia com os cheiros. Há pessoas com os cheiros, com a sensibilidade aos cheiros, dá-lhes uma sensação de bem-estar e é o suficiente para relaxar. E talvez um dos medicamentos mais importantes é o próprio médico ou enfermeiro, que é a relação de confiança entre o doente e o profissional de saúde, que só o facto do médico ou o enfermeiro estar disponível, estar atento, explicar, às vezes é o suficiente para o doente ficar mais seguro, mais confiante e relaxar, porque um dos males maiores da humanidade e para então quem sofre dor é a solidão, é o isolamento. E as pessoas sentirem que está alguém ali dedicado e tem aquele espaço e aquele tempo dedicado só para a pessoa e que está vivamente, obviamente, ali preocupado com o doente, isso funciona como um medicamento. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Esperamos vivamente que venha a estar connosco numa próxima altura, numa próxima vez. Muito obrigada, muito obrigada. Gostou do programa de hoje? Se quiser ficar a saber mais sobre este e outros temas, saiba que pode ter acesso a tudo na nossa página do Facebook. E agora, fico com as informações mais importantes da nossa conversa. Tome nota. A dor é um sintoma que não deve ser ignorado. Pode ser de diversos tipos. Os mais frequentes são a dor aguda, que é de pouca duração, e a dor crónica, que persiste por mais de 3 meses. Pode ser avaliada pela quantidade de vezes em que ocorre e pela sua localização. A intensidade é outra das formas de perceber como é que o doente é afetado. Esta medição é feita através de escalas médicas que são adaptadas ao perfil do doente e à sua capacidade de interpretação. A dor pode ser tratada através de técnicas farmacológicas, como os analgésicos, ou de técnicas não farmacológicas, como a radiofrequência e a aromaterapia. Contudo, o doente pode fazer um autocontrole da dor com o relaxamento dos músculos, atividades adaptadas às suas limitações e com o registro da dor para que possa controlar a sua evolução. E o Viva Saúde de hoje termina assim, sempre com a vontade de voltar a estar consigo em breve no próximo programa, que você com certeza não irá perder, pois não? Mas enquanto isso, visite-nos no Facebook, no YouTube ou no nosso blog. Nós dizemos adeus, mas não me posso esquecer de deixá-lo com alguém muito especial. Viva bem, viva saúde! Olá, sou o Máger, capitão da Seleção Portuguesa de Futebol Praia. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia.